Lewis Hamilton já está mostrando as garras na Ferrari, mas será que a lua de mel está chegando ao fim mais rápido do que todo mundo esperava? O que aconteceu na Áustria pode ser apenas a ponta do iceberg de uma relação que promete ser muito mais tempestuosa do que imaginávamos. E olha, se você acha que Hamilton vai aceitar tudo quietinho na sua nova casa, prepare-se para uma surpresa que pode balançar completamente os alicerces de Maranello. Na corrida da Áustria, Lewis Hamilton conquistou um sólido quarto lugar ao lado de Charles Leclerc no pódio, garantindo um resultado duplo para a Ferrari que deveria ser motivo de comemoração. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram nos bastidores. Durante a prova, Hamilton foi ouvido questionando abertamente a estratégia da equipe pelo rádio, criando um momento de tensão que expôs algo muito mais profundo do que uma simples discordância tática. Quando Hamilton perguntou ao seu engenheiro de pista, Ricardo Adami, se poderia estender sua passagem com os pneus, dizendo que eles estavam bem, a resposta da equipe foi categórica: entre nos boxes agora. E foi aí que a coisa ficou interessante. O heptacampeão mundial não escondeu sua discordância no momento, questionando uma decisão que ele claramente não via como a ideal. Esse tipo de embate público entre piloto e equipe não é algo que vemos todos os dias, especialmente quando falamos de um piloto do calibre de Hamilton, que chegou na Ferrari justamente para ser o líder absoluto do projeto. A pergunta que fica no ar é: será que Hamilton está descobrindo que a Ferrari não é exatamente o ambiente que ele esperava encontrar? Jerome D'Ambrosio, que estava substituindo Fred Vasseur no comando da equipe após o chefe deixar o Red Bull Ring por motivos pessoais, teve que sair em defesa da estratégia adotada. E a forma como ele respondeu às críticas de Hamilton revela muito sobre a dinâmica que está se formando dentro da escuderia italiana. D'Ambrosio foi direto ao ponto, explicando que a equipe seguiu a estratégia ótima para aquele momento da corrida, considerando que as McLarens estavam claramente à frente e George Russell ficou bem para trás, deixando ambos os Ferraris numa posição intermediária onde a estratégia padrão fazia mais sentido. Mas aqui está o detalhe que pode revelar uma tensão muito maior do que parece na superfície. D'Ambrosio deixou claro que esse tipo de questionamento de Hamilton não é nada fora do comum, dizendo que os pilotos são competidores natos e sempre vão questionar se há uma opção melhor. Porém, a maneira como ele enfatizou que mostraram os números para Hamilton depois da corrida, provando que a decisão estava correta, sugere que houve uma necessidade real de convencer o piloto britânico sobre a validade da estratégia. Isso não acontece com pilotos que confiam plenamente na equipe. E não para por aí, porque a situação ganha contornos ainda mais interessantes quando analisamos o contexto maior. Hamilton deixou a Mercedes, uma equipe onde ele tinha voz ativa nas decisões estratégicas e era praticamente um segundo chefe de equipe, para se juntar a uma Ferrari que tem suas próprias tradições e formas de trabalhar. A cultura italiana de Fórmula 1 é notoriamente hierárquica e, historicamente, a equipe nem sempre foi receptiva a pilotos que questionam demais as decisões da muralha. A Ferrari vem de anos tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre dar liberdade aos seus pilotos e manter o controle absoluto sobre as estratégias de corrida. Com Charles Leclerc, eles encontraram um piloto que, apesar de extremamente talentoso e ocasionalmente vocal, geralmente aceita as decisões da equipe sem criar grandes polêmicas públicas. Hamilton, por outro lado, vem de uma cultura completamente diferente na Mercedes, onde ele tinha um papel muito mais ativo nas discussões estratégicas e onde sua experiência e opinião eram altamente valorizadas em tempo real. O que torna essa situação ainda mais intrigante é o fato de que Hamilton, após a corrida, admitiu que a equipe estava certa. Ele reconheceu que não sabia exatamente quantas voltas faltavam e que, olhando em retrospectiva, a decisão da Ferrari fez sentido. Mas essa admissão posterior não apaga o fato de que houve uma discordância pública durante a corrida, algo que pode indicar que Hamilton ainda está se adaptando à nova realidade de não ter o mesmo nível de influência imediata
sobre as decisões estratégicas que tinha em sua equipe anterior. Essa dinâmica revela uma questão fundamental que vai muito além de uma simples estratégia de pneus na Áustria. Hamilton chegou na Ferrari com o status de superstar absoluta, um piloto que conquistou múltiplos campeonatos e que tem uma reputação de ser extremamente inteligente taticamente. A expectativa era de que ele seria não apenas o piloto número 1, mas também uma voz influente nas decisões da equipe. No entanto, o que estamos vendo pode ser os primeiros sinais de que a Ferrari não está disposta a mudar completamente sua cultura interna para acomodar as expectativas de Hamilton. A pergunta que ressoa nos paddocks é se Hamilton vai conseguir se adaptar completamente ao método Ferrari, ou se vamos ver mais episódios como o da Áustria ao longo da temporada. A história da Fórmula 1 está repleta de exemplos de grandes pilotos que tiveram dificuldades para se ajustar a novas equipes, especialmente quando essas equipes têm culturas organizacionais muito específicas e enraizadas. Por outro lado, é possível que este seja apenas um processo natural de adaptação. Hamilton é conhecido por sua capacidade de evolução e aprendizado contínuo, e pode ser que esses primeiros atritos sejam parte de um processo maior de encontrar o equilíbrio perfeito entre sua experiência e expertise e a estrutura existente na Ferrari. A equipe italiana, por sua vez, pode estar testando os limites dessa relação, estabelecendo desde cedo que, independentemente do status de Hamilton, certas decisões permanecerão sob controle da Muralha. O que adiciona ainda mais tempero a essa situação é o contexto atual da Ferrari no campeonato. A equipe está lutando para se manter competitiva contra McLaren e Red Bull, e qualquer fonte de tensão interna pode ser prejudicial para o desempenho geral. Se Hamilton continuar questionando as decisões estratégicas publicamente, isso pode criar uma atmosfera de incerteza que não beneficia ninguém, especialmente em uma categoria onde a confiança mútua entre piloto e equipe é fundamental para o sucesso. A situação também levanta questões sobre como Charles Leclerc está lidando com a chegada de Hamilton. Embora não tenha havido comentários públicos de Leclerc sobre o episódio da Áustria, é impossível ignorar que ele agora tem que dividir não apenas a atenção da equipe, mas também lidar com um companheiro de equipe que claramente não hesita em expressar suas opiniões quando discorda das decisões da Ferrari. Olhando para frente, a forma como a Ferrari e Hamilton resolvem essas diferenças iniciais pode determinar não apenas o sucesso da parceria a curto prazo, mas também se essa união histórica vai conseguir atingir seu potencial máximo. Hamilton não é um piloto que aceita passivamente decisões com as quais não concorda, e a Ferrari não é uma equipe que historicamente muda sua cultura facilmente para acomodar novos membros. O episódio da Áustria pode ter sido resolvido com Hamilton admitindo que a equipe estava certa, mas isso não significa que questões similares não vão surgir no futuro. Na verdade, é bem provável que vamos ver mais situações onde Hamilton vai questionar as decisões da Ferrari, especialmente se a equipe não conseguir fornecer carros consistentemente competitivos para lutar por vitórias. A grande questão agora é se a Ferrari está preparada para gerenciar um piloto do perfil de Hamilton, que vem com expectativas altíssimas e um histórico de influência significativa em suas equipes anteriores. Será que Maranello consegue manter sua identidade e estrutura organizacional enquanto integra completamente um dos maiores talentos da história da Fórmula 1? Ou vamos assistir a uma série de conflitos que podem minar a eficácia dessa parceria tão aguardada? O tempo vai mostrar se o episódio da Áustria foi apenas um soluço inicial em uma parceria que promete ser especial, ou se foi o primeiro sinal de que essa união pode ser mais complicada do que todos imaginavam. Uma coisa é certa: Hamilton não mudou sua personalidade competitiva só porque vestiu o macacão vermelho, e isso pode significar que estamos apenas no começo de uma jornada muito mais turbulenta do que qualquer um esperava. O que você acha? Hamilton vai conseguir se adaptar completamente à cultura Ferrari? Ou vamos ver mais conflitos como esse ao longo da temporada? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar.
E se você quer entender melhor como essas dinâmicas internas podem afetar o desempenho da Ferrari no restante da temporada, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te mostro outros sinais que indicam que as coisas em Maranello podem estar mais complicadas do que parecem na superfície.